Vamos lá. Ué. Bom, eu denominei essa palestra, eu trabalhei nela essa semana, desde sábado que eu trabalhei nela, que ela era feita lá para a universidade. Então, lá o enfoque é muito mais a matemática, eu não pude deixar de botar a matemática, é impossível, mas traduzir para Einstein, o efeito fotoelétrico e a relatividade. Eu vou falar desses dois fenômenos que ele descobriu. Na verdade, são 5 papers, né? Ele viveu de 1879 até 55. Eu já era bem nascidinho quando ele morreu. Ele é, portanto, muito recente, né? Os 5 papers que ele produziu, que foram espetaculares, foram o efeito fotoelétrico, o primeiro. O segundo, uma nova determinação das dimensões moleculares. Terceiro, sobre o movimento exigido pela teoria cinética do calor de partículas suspensas num fluido. Por incrível que pareça, é importantíssimo. 4, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. E 5, a inércia de um corpo depende do seu conteúdo de energia. Desses 5 papers, nós vamos apresentar 3 aqui para vocês. O efeito fotoelétrico sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento e a inércia de um corpo depende de seu conteúdo de energia. A primeira coisa que se pode notar, e eu faço a pergunta para vocês, o que está de estranho nisso, já que eu vou falar em relatividade? Onde é que está essa palavra? Ela aparece em algum lugar? Não aparece. Não aparece. Ele nunca gostou do nome. Não. Ele nunca gostou porque a relatividade, nós vamos ver nessa conversa de hoje, nem é de autoria dele. A relatividade é de autoria de um sujeito muito amigo nosso, Galileu Galilei. Por incrível que pareça, não tem nada a ver com Einstein. Mas acabou. É como certos nomes que pegam, né, sem significarem aquilo, né, como buraco negro, Big Bang. A mesma coisa a relatividade. O nome dos artigos que ele escreveu é esse aqui, ó, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, que é a chamada restrita, e a inércia de um corpo depende do seu conteúdo de energia, é a chamada geral. Então, o que se chama relatividade restrita é uma coisa que não tem a palavra relatividade, e o que se chama relatividade geral é uma coisa que não tem a palavra relatividade. Isso é interessante, porque ele nunca gostou dessa ideia. Por que chamam isso de relatividade? Porque há um momento em que ele usa a palavra só para provar uma coisa, mas jamais ele pensou numa teoria da relatividade. Essa teoria já existia. Primeiro paper, vamos falar sobre o efeito fotoelétrico. No século V antes da Era Comum, Demócrito e Leucipo, o Leucipo era discípulo de Demócrito, eles propuseram que a matéria era feita de pequenos grãos, átomos. A, negação, tomo, divisão. Então, átomos, não divisível. Os gregos propuseram isso no século V, antes da Era Comum, mas não venceu essa ideia. A, a, opa, a comunidade filosófica, nós descobrimos isso já na história da astronomia, que cientistas só aparecem muito depois de Galileu, até então são filósofos, né? Os filósofos gregos não acharam que era bobagem, que se você continuasse dividindo uma coisa ao meio, dividindo uma hora ela ia desaparecer. Né? E o Demócrito e o Leucipo disseram, não, tem um momento lá que ela não desaparece mais, que sobra um último pedacinho. É o átomo, daí vem a palavra átomo, não divisível, ou indivisível, ou átomo. Hoje nós sabemos que o átomo também é divisível. E Einstein vai ser um dos principais precursores dessa história do átomo ser divisível. Porque até, de vez em quando eu faço isso para ver se ainda está no ar, tá? Porque até o século XIX, o átomo não tinha pegado, entre aspas, ou seja, nós estamos quase no século XX e não se acreditava no átomo. Nós achávamos, não, isso é bobagem, tá? Nem se falava no átomo, né?
O que se mantinha era o universo praticamente newtoniano. O Newton nunca pensou no átomo. Não tira-se o valor do Newton, pode ser alguma, né? Mas perto do século XX, né, é que é o tempo do átomo, que é o tempo do quantum. E se deve muito a esse camarada aqui, com esse óculos, chamava piscinese, esse tipo de óculos, né? Que não, não segurava na orelha. Ó. Precisava ter um bom equilíbrio, um buraco no nariz, eu acho, né? Para manter aquilo ali na frente dos olhos. Não tinha a haste, né? Século XIX, bem recente. O Max Carl Ernst Ludwig Planck viveu até 1947, longevo, né? Viveu muito tempo, né? Sempre considerei cada passo antecipadamente e com cuidado, mas depois, ao acreditar que podia me responsabilizar por ele, nada deixei que me detivesse. Ele era uma pessoa assim, extremamente conservadora, que ficava com medo de apresentar uma novidade, mas depois que acreditava que aquilo era certo, ele se responsabilizava por aquilo e aplicava a ideia dele. Os trabalhos dele são interessantes. O Planck, ele vai tentar provar um negócio e prova exatamente o contrário. Nós já vamos mostrar isso para vocês. Ele também não acreditava no átomo. Isso é bobagem, átomo, bobagem, né? E ele foi o grande amigo de Einstein. Ele acolheu Einstein na Universidade de Berlim. Ele foi o primeiro entusiasta das teorias do Einstein. Ele foi um dos primeiros caras que disse, ele era o reitor da Universidade de Berlim nessa época do Einstein, né? E ele foi quem disse, esse cara descobriu o que ninguém jamais pensou. Graças a Planck, que Einstein pôde desenvolver a sua teoria. E o interessante, na Segunda Guerra Mundial, em 1933, o Einstein foge para os Estados Unidos por ser judeu, e o Planck, que é um dos maiores exemplos da física, um dos maiores pensadores da física, ele fica e serve ao regime nazista como reitor da universidade durante toda a guerra. Né? Não que ele fosse nazista, mas ele não abdicou do cargo e nem saiu da Alemanha. Ele também não era judeu, então não precisava fugir. Né? Mas havia uma questão da termodinâmica muito interessante nessa época, que era assim: se eu botar um gás dentro de um recipiente muito maior do que o que ele estava anteriormente, ele expande, aquece, expande e ocupa todo o recipiente. Com o passar do tempo, o gás ocupa o recipiente. Gases têm essas características. Gases, se eu aquecer esse gás dentro do recipiente, ele ocupa um espaço maior ainda, ele dilata mais, né? E isso é um negócio que eles não sabiam como explicar. Por que os gases fazem isso? Porque, por exemplo, se você aquecer um pedaço de madeira, ele não vai aumentar de tamanho, pelo contrário, ele vai estraçalhar. Né? Qualquer coisa que você aquecer muda de estado, mas não aumenta de tamanho. O gás não. O gás tem essa característica incrível de aumentar de tamanho. Ocupar um volume muito maior do que ocupava antes. Por quê? Eles não sabiam explicar. Alguns diziam, são os átomos reunidos que, com efeito cumulativo, através da flecha do tempo, se expandem. E o Planck rejeitava a ideia dos átomos serem responsáveis pelo fenômeno de sua tese, seu trabalho, que era para contrariar essa história do átomo, provou que ele estava errado, que o átomo era o átomo mesmo quem fazia o negócio. Então, muitas vezes na ciência o cara sai para provar uma coisa e descobre outra. Isso é muito comum. Não pense que é só um caso, não. Muito casos. Por exemplo, o forno de micro-ondas, ele não estava procurando algo para esquentar comida, mas o camarada, na NASA, o camarada esqueceu uma barra de chocolate ali onde estava sendo gerado micro-ondas. Quando ele voltou, a barra estava derretida. Ele disse, descobriu um forno, quer dizer, absolutamente sem intenção de que aquilo virasse tecnologicamente um forno de micro-ondas. A ideia era outra. Né? Existe um corpo que perturbava o Planck, que perturbava a física no século XIX, no início do século XX, que chamava corpo negro. É um corpo teórico. Imagine um cubo de um material especial que toda a radiação que chega nele é absorvida e nada é refletido. Se eu jogasse luz nesse corpo negro,
não refletia luz. Ele absorvia aquela luz toda e transformava em calor. Se eu jogasse ultravioleta, raio-x, qualquer coisa que eu jogasse nesse corpo negro, ele absorvia aquilo, não refletia nada de volta, quer dizer, não tinha o bate e volta, e a radiação dele, quer dizer, se você chegasse com a mão perto do corpo negro, se você chegasse com a mão aqui perto, ia sentir um calor, esse calor emanado dele só dependia da temperatura. Se é um corpo negro a tantos graus, dava, aquecido a tantos graus, dava tanto de temperatura, de radiação, e assim por diante. Ou seja, ele absorve tudo que chega perto dele, não devolve nada, e a única coisa que ele é calor, e calor que depende da temperatura que ele se encontra. Que diabo de corpo é esse? O mais próximo do que um corpo negro que existe na natureza é a estrela. Pense no Sol. O Sol é a estrela que emana todo tipo de radiação, né? Todo o espectro eletromagnético, mas especialmente para nós importante é a temperatura. Mas, por outro lado, tudo que se aproxima do Sol é absorvido por ele. Ele não reflete nada. Os cometas, quando chegam perto do Sol, conseguem passar pelo Sol. Muitos passam, outros não, outros são absorvidos, são sugados pelo Sol. Ele não vai mudar o seu estado por causa disso. Ele não vai refletir nada daquilo que ele absorveu. Ele só vai refletir a temperatura. E a temperatura que o Sol reflete, nós sabemos, na superfície, entre 5.500 e 6.000 graus, é essa a temperatura na superfície. Na coroa, um pouco fora, chega a 2 milhões de graus, e lá no núcleo, 15 milhões de graus. Então, essa temperatura que ele joga para fora, esses 6.000 graus que saem pela superfície dele, só dependem da temperatura lá do núcleo. Se eu tiver uma temperatura de 30 milhões de graus no núcleo, aqui fora, lembra das estrelas tipo O? Elas têm 25.000 graus. Então, a radiação da estrela depende apenas da temperatura do núcleo. Isso está bem entendido? Alguma dúvida quanto a isso? Para mim, não. Ótimo. Quem tiver dúvida, por favor, vá interrompendo, vá perguntando, porque verdade. é necessário, né, que se pergunte. Tá? Então, esse corpo teórico que incomodava os físicos, inclusive ao Planck, porque dizia, mas, pô, como é que pode o Sol ser assim? Entende? Como é que pode um corpo produzir calor sem absorvendo tudo, quer dizer, não refletindo nada? Apenas emana o seu espectro eletromagnético a partir desse corpo em função da temperatura do núcleo, lá, a temperatura do núcleo que manda em tudo. Quer dizer, eu posso, se eu jogar 10.000 bombas atômicas na estrela-Sol, eu não vou aumentar a temperatura da estrela-Sol, eu não vou mexer em nada na estrela-Sol, não vai acontecer nada, ele vai continuar com 5.500 graus ali na superfície, 6.000, e lá dentro 15 milhões e tudo mais. Ou seja, eu não consigo uma reflexão de um ato que eu fiz em cima do corpo negro. Espero que tenham entendido. É um corpo que emana sempre a mesma coisa, não importa o que eu jogue para cima dele. Ele absorve aquilo que eu jogo e não liga. Ok? Entendido isso? Isso era um mistério. Era um mistério absoluto. Do Planck trabalhando, vai tentar descobrir isso, né? Ele vai trabalhar com o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético, nós sabemos que são as radiações, né, de grandes comprimentos de onda até mínimos comprimentos de onda, né, emanados pelas estrelas. Por exemplo, ondas de rádio, microondas, que nós conversamos, infravermelho, visível, ultravioleta. O que vocês estão reparando é que da esquerda para a direita, o que vai ficando cada vez menor é o comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância entre dois picos desse aqui, ou entre dois ventres. Tá? Esse comprimento de onda aqui, ó, das ondas de rádio, são enormes, os comprimentos são em escala de quilômetros, né, de 10 ao cubo. Né? Por isso que as transmissões de rádio alcançam tão longe, muito mais que as de televisão, porque as de televisão são aqui, na faixa do micro-ondas. Tá? As de rádio são nessa faixa aqui, por isso as ondas curtas de rádio, por exemplo, elas alcançam, e as ondas longas alcançam distâncias incomensuráveis. Eu me lembro de quando criança,
quando jovem, escutar a rádio do Rio de Janeiro, aqui no litoral, direto, você não precisava antena nenhuma, você escutava a Rádio Rio de noite, você escutava a rádio da BBC de Londres, era só saber a posição do dial, botar no comprimento de onda certo ali, no rádio tinha ondas longas, ondas curtas, ondas médias, isso e aquilo, as pessoas mais antigas se lembram disso, e a gente escutava perfeitamente. Mas, a partir do momento em que as ondas vão ficando cada vez mais curtas, elas ficam muito mais energéticas. Então, muito energéticas, que esse grupo aqui é perigoso. É o grupo de ondas que podem atuar no nível molecular, atômico e até nuclear. Ou seja, atuam em células, em moléculas, em átomos, em núcleos. Alteram as células humanas ou animais de uma forma geral, né? E o interessante é o seguinte: essa relação entre o comprimento e a energia, ela obedece um cálculo muito interessante. Existe um cálculo para as ondas chamadas longas, vem até aqui a luz visível, e para essas aqui o cálculo é outro. A equação que forma essas curvas aqui, ó, intensidade contra comprimento de onda, se eu chegar começar a chegar no ultravioleta, essa equação é dupla, ou seja, é uma que sobe e outra que desce. Uma que sobe, outra que desce, uma que sobe, outra que desce. Não é uma equação só, não é uma curva só, são duas curvas, uma ascendente e outra descendente. Então, se você usar a física de Newton, a física comum de força, massa, velocidade, etc., no mundo atômico, no mundo dos espectros, aqui na alta frequência o fluxo era incalculável. Para esses comprimentos de onda aqui, não era possível calcular o fluxo, esse fluxo aqui, esse conjunto de fluxo. O resultado era infinito. Ora, como infinito? Que é isso, infinito? Infinito não existe. Infinito eu não consigo determinar. O Planck costurou as fórmulas para radiação de alta e baixa frequência, quer dizer, ele pegou a parte da alta frequência, do ultravioleta para lá, e a da baixa frequência, do ultravioleta para cá. Frequência é a quantidade de vezes que isso acontece, essa onda acontece. Quanto menor o comprimento de onda, mais vezes isso acontece, porque no mesmo espaço, mais picos eu vou conseguir. Então, do ultravioleta para lá era uma fórmula, do ultravioleta para a esquerda, aqui é a direita. E do ultravioleta para cá, visível, micro-ondas, rádio, infravermelho, a fórmula dava esses gráficos bonitos e calmos e fácil de fazer. Era uma fórmula. Só que para esse outro aqui tinha que usar outra fórmula, tiveram que deduzir outra fórmula. E ele dizia, não pode ser, pois o espectro é contínuo. Como é que eu posso ter uma fórmula para um pedaço e uma fórmula para outro pedaço? Tem que ser uma fórmula só. Ele fez o óbvio, né? Ele costurou as duas fórmulas, que é essa equação aqui, né? Que lhe deu o prêmio Nobel em 1918. Ele anunciou essa fórmula em 1900, né, na Sociedade Física de Berlim. E ele era novo ainda. E causou uma celeuma danada, onde já se viu, não sei o quê, os físicos ficaram encontrados. Alguém perguntou para o Planck como é que a ciência progride. E a resposta dele é interessantíssima. A ciência progride à base de enterros, porque tem que morrer a ideia velha para a nova surgir. Ele simplesmente pegou as duas formas, vamos juntar as duas, ver o que acontece. E não é que funcionou. Ou seja, ele conseguia calcular agora um espectro contínuo. Para todo o espectro eletromagnético, ele podia calcular a emissão de energia, a quantidade de energia, não importa o comprimento de onda que fosse. Bom, ele deduz o seguinte: um corpo negro é feito como de pequenas molas responsáveis pela emissão dos quantas. Essas molas são os átomos ou moléculas. Quanta, ele chamou pequenos pacotes de energia emitidos pelo corpo negro. Você imagine uma fogueira. Se você alimentar a fogueira com muito mais troncos, a quantidade de fogo vai ser muito maior. E ele disse porque
a energia que emana de uma fogueira, ela não é como um rio correndo. Ela é impulsionada pelos átomos, ou seja, por pequenos pacotinhos. Ele passou a acreditar no átomo. Ele disse: o corpo negro é feito de pequenas molas responsáveis pela emissão daquela radiação. E essas molas são os átomos, quer dizer, elas absorvem toda a radiação, não deixam refletir nada, e devolvem em temperatura apenas aquilo que é em função da temperatura dela. Ele comparou com molas de cama. Eles, naquela época, eles usavam, acho que, colchão de mola ainda, né? Nem sei se já existia colchão de mola, mas acho que sim, no começo do século, sim. Então, ele se inspirou numa mola, que a mola, quando o corpo deita numa cama, num colchão de molas, né, ele afunda aquilo, toda a energia está sendo absorvida. Quando o corpo levanta e sai fora, devolve, né? A mola devolve e volta para o estado natural. Então, ele diz que a energia, o que é? É feita de pequenos pacotes, pequenos pacotinhos. Não é uma coisa, por exemplo, um rio está correndo, o rio todo está correndo, a água toda está correndo. Ele disse: não, a energia não é assim. A energia não corre como um rio. Ela corre em pequenos e discretos pacotes. Ele chamou esses de quanta. Quantidade. Quantidade, quanta. Bom, dito isto, a turma passou a sair atrás do átomo. O primeiro camarada a procurar o átomo foi Joseph John Thomson, um inglês, né? Em 1897, ele comprovou a existência da partícula elétron e desenhou o átomo de Thomson. Ele desenhou como se fosse um pudim com passas, um pudim positivo com passas negativas. Ele estava errado, o átomo não é assim. Que a experiência dele, ele imprimiu velocidade a um gás bem rarefeito, acho que ele usou hélio, e passando por duas fendas para ver o gás passar em movimento ondulatório. Aqui ele colocou um negativo e um positivo, passando uma corrente elétrica, né, de um lado para o outro, e ele percebeu que o brilho se concentrava mais nessa parte de baixo, ou seja, a placa positiva atraía o negativo e por isso o brilho ficava mais aqui. Mas ele não conseguiu bolar um modelo de átomo que fosse coerente com o que nós conhecemos hoje em dia. Ele achava que era um pudim, assim, né, com passinhas. As passinhas eram os negativos e o pudim era o positivo. Deu fome aí? Pessoal, querem pudim com passas atômico? Aqui, ó. Atômico eu não quero, não, mas um pudim com passas ia bem. Né? Eu prefiro o pudim sem as passas até. Eu gosto das passas. Por isso eu bebo água. Bom, esse foi o primeiro caso. O JJ Thomson, pegou a ideia do Planck e disse: então vamos ver como é que é o átomo. Aí vem o Ernest Rutherford, que viveu até 1937. Ele fez uma experiência mais sofisticada. Ele conseguiu uma tela, uma folha de ouro extremamente fininha, pegou partículas alfa, um feixe de partículas alfas, que é uma radiação obtida através ou do rádio, ou do urânio, ou do plutônio. Ele fez com urânio. Né? E concentrou esse feixe de partículas passando nessa folha de ouro e botou aqui atrás um receptáculo assim, nessa forma. O que ele descobriu é que as partículas, muitas passavam direto, outras esbarravam, voltavam, esbarravam, iam para um lado e iam para o outro. Ele deduziu que os átomos tinham uma parte massiva, que era o núcleo, que quando batia no núcleo, a partícula alfa, quando não batia no núcleo, ela passava direto, como essa aqui e essa aqui. Mas quando batia no núcleo, ela mudava de direção, às vezes voltava, às vezes ia para lá, ia para cá. E ele desenha o átomo modelo sistema solar, ou modelo orbital, com o núcleo no centro e os elétrons em volta, que é o átomo que nós sabemos ser o real. Ele faz isso bem depois de Thomson, né? E explica de uma maneira muito mais satisfatória como é que funciona os átomos, né? Como é que são os átomos. Por isso que os elétrons estão em eletrosferas, né? O átomo de Rutherford não previa ainda eletrosfera, mais tarde vai se descobrir,
E não imaginem o átomo como bolinhas, tá? O núcleo é onde se concentra a massa. Isso aqui são esferas de energia. Não tem uma bolinha. Essa energia ela fica rodando o núcleo do átomo. Por isso que a mecânica quântica, que o Einstein é um dos que inaugura, vai mostrar que o que existe, na verdade, são a indeterminação. Você não consegue dizer o elétron está nessa posição, daqui a pouco está ali, daqui a pouco está ali. Não. Ele está em todas as posições, em todo momento. E depende da intervenção. Se você interferir nele, ele muda de posição na hora, vai para o outro lado. É o princípio de certeza de Heisenberg, que é um princípio difícil de ser entendido da mecânica quântica, que é o gato de Schrödinger, o famoso gato de Schrödinger e tal. Mas ele quer dizer simplesmente isso. Não existe a bolinha elétron. A gente imagina a bolinha elétron quando a gente didaticamente ensina para as pessoas que nunca tiveram contato com o átomo, com as teorias atômicas, a gente ensina um núcleo positivo, né? Um núcleo positivo com prótons e nêutrons, e elétrons negativos girando ao redor do positivo, atraídos como se uma órbita fosse, não é. A única coisa que não funciona aqui dentro é a gravidade. Tá? Aqui funcionam outras leis, as leis da força eletromagnética, a força fraca e a força forte. São 4 as forças da natureza: a gravitacional, a eletromagnética, a forte e a fraca. No átomo funcionam 3: a eletromagnética, a forte, que mantém o núcleo unido, e a fraca, que faz com que os elétrons decaiam de posição e os isótopos dos materiais se formem. Então, esse camarada Rutherford, ele tem uma importância fundamental, porque olha quanta coisa ele proporcionou. Né? Mas o Einstein é que vai começar a explicar essas coisas. Nesse paper de 1905, sobre um ponto de vista heurístico relativo à produção e transformação da luz, que é o efeito fotoelétrico. Né? O que é o efeito fotoelétrico? Quando você atinge com um comprimento de onda do espectro eletromagnético, luz visível, ultravioleta, não importa, uma placa de determinada composição metálica emite elétrons. Essa placa perde elétrons. Você joga luz aqui, em determinado comprimento de onda, essa placa perde elétrons. Como é que se sabe que ela perde elétrons? Se liga aqui um amperímetro e vê que há uma criação de uma corrente elétrica, ou seja, o elétron está fugindo, está tentando fugir. Se você ligar um fio aqui, passar por um amperímetro e jogar no outro lado, esse amperímetro vai sinalizar, basta jogar luz nessa placa metálica. É claro, não tente fazer em casa com uma lanterna comum, não vai acontecer nada. Nem um pedaço de ferro, tem que ser um material um pouco mais sofisticado, com comprimentos de onda não muito sofisticados, nós já vamos ver daqui a pouco por quê. O Einstein explicou isso. Ele disse assim, olha, a radiação eletromagnética é constituída de pequenos pacotes como os quanta de Planck, que eu vou chamar de fótons. Ou seja, a luz visível, quem dá o nome é o Einstein, se chama de fótons. Por isso, quando alteramos o comprimento da luz incidente, mudamos a energia individual de cada pacote. E quando interferimos na intensidade da luz, alteramos a quantidade de pacotes emitidos. Ó, é mais ou menos isso. Eu tenho aqui uma lanterna que emite ultravioleta, tem a placa daquele material lá. Eu jogo ultravioleta, tem uma energia, o quantazinho, o fóton, vai ter uma determinada energia. Se eu mudar o comprimento de onda, pegar outra lanterna com raio gama, eu vou ter outro comprimento de onda. Né? Então, eu vou ter outra quantidade de energia que vai sair em cada pacotinho. Quanto mais energético o comprimento de onda, ou seja, quanto mais energético a luz incidente, com menor comprimento de onda, maior a energia. Quanto menos energético, com menor comprimento de onda, menor a energia. Com maior comprimento de onda, menor a energia. Né? E se eu aumentar, pegar uma lanterna 3 vezes maior do que essa, eu vou aumentar a corrente. O tamanho é o mesmo, mas a quantidade que vai sair é muito maior.
se você pensar um pouco, olha isso aí. Dá uma olhadinha na frente do projetor, se não tem uma lanterninha aqui. Todo mundo já olhou ali, né? Sim, professor. Olhamos, sim. Hã? Sim, Você tem que apontar para a televisão, certo? certo. Quando você aponta para a televisão e você aperta um desses botões, você está fazendo isso aqui, ó, emitindo uma corrente elétrica naquele receptor da televisão. Dependendo da quantidade, ou seja, do tamanho, que é o que se faz nos diferentes botões, quantidades diferentes de, de, de emissão de ultravioleta, eu não sei que comprimento é, ou raios gama, alguma coisa é usada ali. Né? Não é perigoso para a saúde, não se preocupe. Né? É tudo bem filtrado. Mas é isso que é quando você controla o negócio de longe. Você está usando o efeito fotoelétrico descoberto por Albert Einstein, deduzido a partir de Planck, né? E você está ou aumentando a intensidade, dependendo do botão que você coloca, ou variando o comprimento de onda, e os pacotes são menorzinhos. Ou seja, o que eu tenho aqui é exatamente o que o Einstein propôs. Né? Eu só consigo alterar os canais de televisão, ou seja lá o que for que eu estiver usando, por causa do efeito fotoelétrico. Ficou claro isso? Alguma dúvida, alguma pergunta, por favor? Aproveitem agora. Alguém com dúvida, pessoal? Olha, eu acho. É um gênio, né? Era um gênio. Sim, ele não sabia que ia dar nisso, entende? Ele não sabia que ia Claro, dar no assim, controle de televisão. Aliás, só foi se descobrir isso muito recentemente. Não dá, vamos usar para fazer um controle remoto, porque os controles remotos eram com onda de rádio. Os primeiros controles remotos, que aqueles controles remotos para carrinho de brinquedo e aqueles outros de aviãozinho, é com onda de rádio. Com efeito fotoelétrico, são os mais recentes de televisão, de micro-ondas, sei lá, tem um monte de coisa que a gente usa esse comando. Né? Não saberia te dizer tudo que tem esse controle, mas ar-condicionado, aparelho de televisão, um monte de eletrodomésticos, né? Tem esse tipo de controle. Veja, uma dedução imediata da ideia de Einstein. Ele não sabia que ia dar nisso. É isso que é interessante. As pessoas, quando fazem as descobertas, elas não têm ideia do que vai acontecer com a descoberta delas. Não têm noção de onde vai parar isso. Ok? ok. Muito Bom, interessante. oi? Muito interessante. Muito, muito, muito. E E, como eu digo, cara, oi, fala. ele era um gênio demais, meu Deus. Tudo que ele fez, as descobertas que fez, o trabalho científico que fez, hoje em dia é muito usado. É Sim, praticamente tudo. Tudo foi usado por ele. vamos ver mais Começou por ele. coisas aqui. Vamos ver mais coisas. Uhum. O ponto de vista de Einstein trata a luz como partícula quântica e não simplesmente como Maxwell descrevera ser fenômeno ondulatório. Né? E o Einstein considerava esse artigo do efeito fotoelétrico muito mais importante que a tal da relatividade. Ele ganhou o Nobel em 1921, foi por esse efeito fotoelétrico, não foi pela relatividade, que nunca deu Nobel para ele. Tá? Millikan, um americano, que realizou medições precisas e confirmou a ideia de Einstein. Né? Ele realizou medições no laboratório muito bom. Ele, inclusive, mediu a velocidade da luz, um dos caras que mediu a velocidade da luz com precisão. E ele disse, não, o cara está certo, é isso mesmo, quanto mais energética a luz incidente, maior o pacotinho, o fóton, quanto mais intenso, maior a corrente. O paper 4, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento ou a restrita. Né? A ideia da humanidade simplória até Isaac Newton. Aristóteles predominou porque jogava uma pedra para cima, a pedra ia e voltava. Ele dizia porque ela cansava. E porque, como ela era terra, ela voltava para a terra. Ele dizia que tudo era feito de terra, água, fogo, ar e éter, que ficava entre os plananectas.
5 elementos resolvia a questão. A fumaça, quando se toca fogo, a fumaça sobe porque é ar. Então, a tendência dela é se juntar no ar. Né? Quando chove, a água cai porque ela procura o rio. Porque elementos procuram seus parceiros. Obviamente, isso é uma bobagem muito grande, mas até Isaac Newton funcionou bem. Essa frase é ótima do Popper, né? A natureza e suas leis jaziam na escuridão. Deus disse, faça-se Newton, e tudo se iluminou. Né? Primeiro, a ideia dele sobre a gravidade, né? A pedra volta, a maçã cai, isso é uma bobagem da maçã, nunca existiu. Ele percebeu isso aqui observando as marés, né? Porque a velocidade não foi suficiente para entrar em órbita, como a Lua. A Lua está em órbita porque a velocidade com que ela gira ao redor da Terra é suficiente para que ela se mantenha lá no lugar dela. Assim como a estação espacial, com seus 28 mil km por hora, se mantém onde está pela velocidade. Se ela baixar a velocidade, ela cai. Né? A Lua também, se baixar a velocidade muito, ela volta para a Terra. Né? Para ele não interessava o que era a luz, se era uma onda, se era um corpúsculo, não importava. Ele interessava as cores, mas ele achava que a luz era corpuscular porque ele fazia experiência com fendas e, a, e a luz se comportava de uma maneira muito estranha. Né? E para o Newton, tempo e espaço são absolutos, ou seja, não importa onde eu estou, é sempre o mesmo. E o espaço não muda nunca, não importa se é 1 metro aqui, é 1 metro na China, é 1 metro em qualquer lugar, 1 metro aqui, 1 metro na Lua, não importa, 1 metro é 1 metro. Mas ele não estava bem certo, não. O Einstein vai mostrar que isso aqui está errado e que a luz, o fóton, ele não é só um corpúsculo, ele tem comportamento de corpúsculo, mas também tem comportamento de onda, ou seja, ele é dúbio, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Né? E o Einstein vai mostrar que o tempo e o espaço não são absolutos, pode ser alguma. No século XIX, James Clerk Maxwell propõe que a luz é um fenômeno eletromagnético, ele estava certo, né? Que aquelas aranhas do magnetismo, né? A luz também tem essa característica. A luz consiste em ondulações transversais no meio, que é a causa do fenômeno eletromagnético. Então, campo magnético, campo elétrico e o campo luminoso, o espectro visível homem, fica dentro daquilo, né? Raios cósmicos, raio gama, raio X, infravermelho, radar, UHF, VHF, ondas curtas, ondas médias, ondas longas, frequência extremamente baixas. E tudo isso aqui, que é o espectro eletromagnético, né? Aqui trabalha o rádio, aqui trabalha o radar, aqui no micro-ondas aqui trabalha a televisão. Né? Então, essas. E a luz visível se encaixa ali dentro. Então, o Maxwell descobriu que, mesmo o espectro que emite infravermelho, a mesma estrela que emite calor, que emite onda de rádio, que emite toda essa gama do espectro, também emite luz. Então, a luz é a mesma coisa que o resto. É o mesmo fenômeno. Isso ficou claro no início do século XX. Ou seja, no final do século XIX, aquela ideia do éter que existe entre os corpos no universo é uma ideia completamente louca, era um referencial absoluto. Então, entrando no século XX, eles ainda acham que existe o éter. Porque o éter é estacionário, ele nunca sai de lugar, ele não tem peso, não tem como pesar o éter. Ele é extremamente denso, porque ele pode transmitir a luz, porque se a luz é uma onda, ela precisa de um meio para ser transmitida. Né? A onda do mar, o mar é um meio no qual a onda vai sendo transmitida, aquela energia da onda. Né? Invisível, porque ninguém jamais viu o éter, mais forte que o aço, porque os planetas, tudo fica atravessando o éter o tempo todo e não estraga o éter. No ano que vem, a Terra volta para o mesmo lugar aqui e não tem problema, o éter está ali ainda. A viscosidade zero, porque nada gruda na Terra, nada. Se ele fosse viscoso como mel, assim, a Terra arrastava um pouco do éter junto, mas não. E é indetectável, não dá para detectar. Ora, o que é esse tal de éter? É um fantasma. Ele não existe. Né? O Einstein disse, isso é uma bobagem, o éter não existe.
Porque como é que pode uma coisa sem peso, sem sair de lugar, transmite a luz por ser extremamente denso, como se fosse um espelho? É invisível, ninguém enxerga, é mais forte que o aço, não quebra, não gruda em nada e não dá para detectar. Então, isso que é? Isso é um fantasma, isso não existe. E a ideia, então, tempo e espaço absolutos, é que o tempo na Terra é o mesmo tempo num foguete, 1 metro na Terra é o mesmo 1 metro num foguete, não importa onde ele está, em que velocidade ele se encontra. Essa é a ideia newtoniana ao final do século XIX. Existe o éter, que é um fantasminha, e tempo e espaço são absolutos, eles não se alteram com coisa nenhuma. Né? A gente naturalmente tem tendência a pensar nisso. Né? 1 metro aqui, 1 metro na Lua. 1 hora aqui, 1 hora na Lua. 1 hora aqui, 1 hora em Júpiter. Mesma coisa. O Einstein vai mostrar que não. Não mesmo. Esse é o princípio da relatividade. O Galileu Galilei. Ele andava muito de barco. Na época, o meio de viajar era o barco, o navio. Né? Então, tanto faz um navio parado no porto ou navegando em movimento constante, a esfera cairá aos pés do mastro. Ele botava lá em cima do mastro uma esferinha e deixava ela cair. E se o barco está parado, é óbvio que ela vai cair no pé do cara. E se o barco estiver andando, será que ele não vai cair para cá, para trás? Não, ele vai cair no pé do cara também, porque ele também está imbuído do mesmo movimento para cá, da mesma velocidade para frente. Ele está imbuído da mesma velocidade zero, ele está imbuído. Então, ele vai acabar caindo no mesmo ponto, né, aos pés do Galileu. Não importa se o navio estivesse no porto, se o navio estivesse andando. E, com isso, ele imaginou a seguinte questão. Ele, lá dentro do porão do navio, o navio parado, ele joga a bolinha para o chão, a bolinha cai no pé dele. O navio andando, ele joga a bolinha para o chão, também cai no pé dele. Então, é impossível determinar por qualquer meio mecânico se o navio está em repouso ou em movimento constante. Ou seja, se eu não tiver alguma coisa externa para eu que tenha uma ideia relativa se o meu corpo está parado ou está andando, eu não posso dizer nada. Se estiver aqui no porão do navio, soltar uma bolinha, porão do navio, soltar uma bolinha, ele não vai saber dizer se o navio está parado ou se o navio está andando. Ainda mais, quem já embarcou em ônibus, com vários ônibus do lado, num agarre de rodoviária, sabe, ou de trem, sabe muito bem o que é isso. O ônibus do lado está se mexendo e tu acha que é o teu. Às vezes o teu está se mexendo e tu acha que é o do lado. Alguém já passou por isso? Se lembra disso? Eu lembro várias vezes. E você? É? Já Eu aconteceu lembro. contigo? Várias vezes. E se você só tem certeza que é o teu que está andando, se você tiver um referencial, alguma coisa que você dá relativa àquela árvore ali, sem quem está andando sou eu, porque a árvore está se mexendo. Eu tenho que ter uma relatividade para dizer se eu estou andando ou não. É claro que isso pega a gente de surpresa, mas é um fato. Essa é uma experiência que todos já passamos. Né? E em trem, principalmente, que a velocidade é constante no trem, em cima do trilho, se você não olhar para fora, ou num avião, se você não olhar para fora, você levanta, sai da cadeira, vai no banheiro, volta, como se estivesse parado. Não, não tem efeito nenhum se você não tiver uma janela para olhar para fora e dizer, oh, relativamente aquela nuvem lá passou para trás, relativo a mim, então eu estou andando para frente. Essa é a relatividade do Galileu Galilei. Né? Não tem nada com o que o Einstein vai mostrar, e tem tudo. Porque o que o Einstein vai mostrar é o seguinte: ele se imaginou dentro de um foguete, esse foguete andando na velocidade da luz, e ele acendia uma lanterna, a lanterna ia bater num espelho e voltar para ele. Se o foguete estiver na velocidade da luz, esse raio nunca vai voltar para ele, porque bate lá, mas está andando para a velocidade da luz, não volta, vai para frente. Ou seja, ele trancado aqui dentro contrariaria a relatividade de Galileu, porque bastava ele usar um espelho e uma fonte de luz, se ele não visse a luz lá,
porque isso aqui está se afastando numa velocidade da luz. Se ele não visse a luz, ele dizia, opa, estou andando na velocidade da luz. Ou seja, ele deduzia o movimento dele sem precisar olhar para fora. Ele contrariaria a relatividade de Galileu, e ele disse isso não pode acontecer. Por isso, a velocidade da luz é absoluta, é a maior velocidade que existe no universo. Não pode existir nenhum metro por segundo a mais, tem que ser a máxima velocidade que um corpo pode atingir é a velocidade da luz. E quando ele atinge a velocidade da luz, ele não é mais um corpo, ele é luz. As leis da física assumem a mesma forma em todos os referenciais inerciais. Referencial inercial é qualquer coisa. Eu sou um referencial inercial, você é um, o foguete é outro. Qualquer lugar do universo é um referencial inercial. Ou seja, é eu relativo a mim que vou ver a coisa. Tá? A velocidade da luz é sempre a mesma, seja emitida por uma fonte de repouso ou em movimento uniforme. É o segundo postulado. Imagine um vagão com uma luzinha no teto, um camarada lá dentro, um camarada aqui fora. O vagão andando e o camarada parado, aqui na estação. Vagão e observadores parados. Acende a luz lá dentro. A parte de trás do vagão e a parte da frente do vagão vai ser iluminada depois de um certo tempo, muito pequeno, né? E tanto o cara que está lá dentro quanto o cara que está aqui fora vão ver a mesma coisa. Ambos estão parados e o vagão está parado. Os observadores percebem as paredes frontais iluminadas ao mesmo tempo. Isso é lógico. É difícil isso? Não. Tanto faz. O Einstein ou o Newton, aqui está o Einstein, aqui está o Newton, quando ele acende essa luz, leva um tempo até iluminar essa parede e um tempo até iluminar essa parede. No caso da ótica humana, esse tempo é zero, é instantâneo. Nós não temos capacidade de observar deslocamentos a 300 mil quilômetros por segundo. Né? É praticamente instantâneo para nós. Então, o cara aqui fora, o cara aqui dentro, ele vê as duas paredes se iluminarem, o cara aqui fora vê as duas paredes se iluminarem. A velocidade é zero. Está parado os dois, não tem problema nenhum. Mas, se eu tiver o vagão em movimento uniforme, o vagão está andando, o cara de fora está parado e o vagão está andando, uma velocidade de V. Quando acende a luz, olha aqui, ó, aqui, essa parede aqui, parece que vai ser atingida primeiro, porque além do C tem o V empurrando para lá. Essa aqui tem só o C. Então, essa aqui vai ser atingida primeiro, essa aqui vai ser depois. Ora, C mais V compensa a distância maior a percorrer pela luz. Ou seja, eu tenho que percorrer uma distância maior porque essa parede está fugindo do cara, enquanto que essa está se aproximando da luz. Né? A luz, essa aqui está fugindo da luz, está indo para lá. Essa aqui está se aproximando da luz, porque está vindo para cá. Então, é isso que se podia imaginar. Mas o vagão em movimento uniforme, da maneira como Einstein pensava, eu tenho aqui V, a mesma coisa, e a velocidade de C constante não soma com V. Não há simultâneo, não precisa somar com V, porque a velocidade é tão alta de C, 300 mil quilômetros por segundo, que o que tu colocar aqui não vai fazer diferença nenhuma. 80 km por hora, 100 km por hora, 1000 km por hora não vai fazer diferença. A velocidade de C é maior que tudo. Então, ele é constante, ele não vai se somar com ninguém e, portanto, não há simultaneidade. O camarada parado não vai ver no mesmo tempo que o camarada lá dentro, porque o camarada lá dentro está nessa velocidade de C, o camarada parado não está. Ele vai ver um tempo decorrer até que as duas paredes aqui sejam iluminadas, mas o camarada aqui fora vai ver um outro tempo. O que vai acontecer com o camarada fora e dentro? Consequências da velocidade absoluta, da velocidade da luz. Né? Um raio. Lá na frente, uns 15 quilômetros desse motoqueiro, um raio. Velocidade alta que está o motoqueiro, e uma ambulância atrás dele, porque sabe que ele vai se machucar, já vai indo a ambulância atrás numa velocidade menor que a dele. Tá? O motoqueiro vê o raio, o mesmo raio que vê o enfermeiro, o condutor da ambulância. Os dois veem o raio na mesma hora, no mesmo tempo, do mesmo jeito. Mas ambos estão em velocidades diferentes. Já que o raio se comporta na velocidade da luz,
espaço sobre tempo, velocidade é espaço sobre tempo, para que se mantenha igual, já que V1 é diferente de V2, então os espaços e tempos serão diferentes para as duas velocidades. Ou seja, eu tenho um tempo para esse aqui e eu tenho um tempo para esse aqui. Eu tenho um espaço para esse aqui e um espaço para esse aqui. Porque, senão, eu veria diferentes. Já que eu vejo a mesma coisa e todo mundo concorda que a gente vê a mesma coisa, todo mundo já olhou um raio. Licença um minutinho. Desculpem. Desculpem. Podemos retomar? Pode continuar. Entenderam? Esse aqui tem uma velocidade muito maior que esse. Os dois enxergam o mesmo raio. Oh, se os dois enxergam o mesmo raio, então o espaço e o tempo para um é diferente do espaço e do tempo para o outro. Eu estou indo devagar. Ou imagina um terceiro aqui parado. Ele vai ver o mesmo raio também. Se eles veem tudo a mesma coisa, espaço e tempo são diferentes para cada um deles. Senão, não veriam a mesma coisa. Para que o espaço e o tempo se mantenham igual, são diferentes para as duas velocidades. O observador parado verá um vagão mais curto naquele caso anterior e os movimentos mais lentos no seu interior. Ou seja, eu estou indo numa velocidade para lá, né? Se ela for 99% da velocidade da luz, não precisa nem ser 100%, quem está parado aqui, o vagão encurta. E o que acontece ali dentro parece mais devagar. Porque espaço e tempo têm que ser diferentes para dar a mesma visão. Senão, não dá a mesma visão. Para o observador no vagão, o pedestre passará em alta velocidade, no sentido contrário. Parado, né? Mas ele está achatado e o tempo correrá mais lentamente. Quer dizer, o cara que está lá fora aparece achatado, menor largura, e lentamente, e correrá mais lentamente. Princípio da equivalência. O observador interpreta o próprio estado como de repouso. Quer dizer, o cara que está aqui dentro do vagão, ele acha que está em repouso. O cara que está aqui fora do vagão, ele acha que ele está em repouso. Ele interpreta isso. O outro está se mexendo. Não sou eu, é o outro que está se mexendo. Então, para quem está dentro do vagão, está parado e o outro está passando para o outro lado, voando. Mais curto e num tempo menor. Então, existe uma velocidade limite, diferente do infinito. Não se pode somar as velocidades diretamente pelo mesmo referencial. Quando a gente faz que dois carros, fala que dois carros bateram, um estava a 80, outro a 50, que o choque equivaleu a 130, isso é uma aproximação, porque não é isso que acontece. Eu tenho aqui um V1 passando para lá e um V2 para cá. Vamos dizer que V2 é maior do que V1, vamos supor isso, né? O referencial 1, o referencial 2. Cada um deles é o referencial. Como é que o camarada enxerga um outro? Né? Esse aqui, ó, ele não enxerga o outro se afastar em V1 mais V2, porque ele está indo para lá em V1, o outro V2 para cá. E esse aqui também não enxerga V1 mais V2, o que ele enxerga é isso aqui, ó. V1 mais V2 dividido por 1 mais V1, V2 sobre a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, tem que entrar a velocidade da luz na história para eu saber qual a velocidade final que um enxerga o outro. Entenderam? Não é simplesmente V1 mais V2, você tem que entrar com esse termo que o Einstein propôs, tem que entrar com isso aqui, porque senão, né, não tem como um enxergar. Não dá para dizer com que velocidade um enxerga o outro. Ele não era bom em matemática. E o camarada bom em matemática era um amigo dele chamado Lorenz, um alemão, que morava perto da casa dele, que era professor de matemática. Eles eram muito amigos, eles fundaram academias de ciência e tal e coisa. E Lorenz faz a seguinte proposta: do trem e o camarada parado. Aqui o camarada parado, ó, x, y, z, né, nas 3 dimensões. E aqui o trem, com a velocidade v, também 3 dimensões, altura, largura e profundidade, altura, largura e profundidade. E ele deduz os valores de x'
Z', para cada momento em função do camarada parado. Então, o camarada aqui dentro, ele está se movendo em cima do referencial do parado, segundo essa equação. Entra aquela história do V sobre C. Né? E o tempo é isso aqui. São equações, tá? Ótimo. Dão o tempo e o espaço para quem está se deslocando em relação ao que ficou parado. E o que acontece? Quando o corpo está animado com a velocidade, ele retrai o seu espaço, como nós vimos no vagão. Tira daquela equação, dá essa aqui. O tempo foi menos veloz para ele, porque 1 dividido por alguma coisa maior do que 1 vai ser menor do que 1. Então, o novo tempo é menor do que o anterior. A velocidade da luz é a mesma, não muda. O que muda são os referenciais, as velocidades com qual esse aqui está se comportando. Ele estava parado e, de repente, ele começa a correr. O tempo é menor. E o corpo retrai. Então, pilotos de avião que andam em velocidade bem superior à dos automóveis, 1.000 km por hora, naquele momento que ele está andando de avião, o tempo, quem está dentro do avião, corre mais lento. A gente ganha microsegundos de vida. É claro que não ganha muito, porque são 300.000 km por segundo. Então, você ganha pouco, mas ganha. Você precisa percorrer 300.000 km para ganhar 1 segundo de vida. Mas ganha. Isso é filosófico. Ou seja, quanto mais veloz eu andar, mais tempo eu vou viver. O tempo vai passar mais curto. Quanto mais veloz eu estiver, o relógio anda mais devagar. Fantástico, né? Isso dá vontade de você embarcar num automóvel e sair a 1.000 km por hora, porque daí eu vou ver mais tempo. O tempo vai passar mais curto. Só que não é vantagem nenhuma, porque você está ali preso dentro de um automóvel. Né? A velocidade da luz é a mesma para ambos. Né? Ou seja, o corpo retrai, esse x aqui vai ser menor do que o original, esse x aqui, esse valor aqui vai ser menor do que o original quando ele estava parado, por causa da equação, e o tempo vai andar mais devagar por causa da equação. Ótimo. Daí vem a encrenca toda. E a energia cinética, que é massa vezes a velocidade. Energia cinética é massa vezes 2 sobre 2. Se eu precisar acelerar uma massa a uma velocidade igual à da luz, usando aquelas equações do Lorentz, arma-se essa equação aqui, a energia necessária para você botar V igual a C é infinita, porque eu tenho 1 menos C ao quadrado sobre C ao quadrado dá 1. 1 menos 1, 0. Raiz quadrada de 0, 0. Qualquer número dividido por 0 dá infinito. O teu filho está aí, Roberta? O filho está aqui, tá, né? Tá em quarentena, tem que estar. Tá. Então, pergunta para ele quanto vale qualquer número dividido por 0. Ele é Peraí que eu vou lá matemático, né? perguntar. Chama ele, chama ele. Então, se eu quiser atingir a velocidade C, a energia necessária para qualquer corpo, corpúsculo, átomo, seja lá o que for, se eu quiser acelerar até a velocidade da luz, eu preciso de uma energia infinita. Ora, onde é que eu vou arrumar energia infinita? Não existe. Né? Então, nada pode ser igualado à velocidade da luz. Oi, professor. Oi? Chegou aqui. Então, explica para tua mãe, qualquer número dividido por infinito dá 0. Qualquer número dividido por 0 dá infinito. Entendeu? Não sei se ele... Tende a infinito. Tende a infinito, tá dizendo. Tende. Qualquer número tende a infinito. Né? Por isso, a energia necessária para que eu consiga atingir a velocidade da luz é uma energia infinita. Não tem como fazer isso. Ok? E aqui é a famosa equação, ó, E igual a mc2, na verdade, ela não é E igual a mc2, ela tem todo esse resto aqui. Ó. Essa aqui é a parte relativa à matéria do objeto. E essa aqui é a parte relativa às condições iniciais do movimento. A energia que o empurrou, a velocidade que ele atingiu, etc, etc. Então, todo mundo tem nas camisetas E igual a mc2, mas deveria ter isso aqui, ó, porque a equação inteira é essa.
Está faltando esse pedaço. Mas, claro, ficou famoso isso aqui. E é isso que vai continuar existindo nas camisetas. Né? Satélites de GPS. Você precisa de 3 satélites de GPS para balizar um ponto aqui na Terra. Lembre-se, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, como eu preciso de 3 satélites para me dar uma posição fixa, esse delay aqui tem que ser levado em conta, o tempo que leva isso. Os satélites estão a 20 mil metros de altura, 20 quilômetros, no mínimo, 20.200, coisa assim. Há um tempo até que chega o sinal de cada um para você aqui no teu celular, né? Lá onde for. Como 300 mil quilômetros por segundo, mas se eu usasse, aqui tem que ter relógio, aqui tem que ter relógio, tem que balizar pelo relógio. Se eu usar um relógio mecânico aqui e aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter um erro. Se o erro for um centésimo milésimo de segundo, que é um erro quase imperceptível, dá 3 quilômetros a diferença do ponto que eu cheguei, porque a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, quando se criou o sistema GPS, a primeira coisa que eles tiveram que fazer foi usar o sistema relativístico. Aqui tem relógios atômicos que fazem esse trabalho de descontar esse trajeto automaticamente e dá uma precisão. Hoje em dia, a precisão do GPS é centímetros, né? Mas os primeiros equipamentos de GPS davam 3, 4 metros de diferença. E isso, por exemplo, se você vai alocar um terreno, é complicador. Hoje já está resolvido isso, porque a relatividade. Quando os caras perceberam, disseram, peraí, tem a questão da velocidade da luz. Nós precisamos levar isso em conta. No espaço, orbitando a Terra numa velocidade muito diferente do camarada parado aqui, a velocidade é diferente, o tempo é mais curto. E qual era a outra coisa? Além do tempo mais curto, o comprimento era menor. Então, se eu não levar em conta a ideia relativista que tem aqui, de alta, tem que estar aí no mínimo uns 30, 40 mil quilômetros por hora, né? Mais o sinal delay de luz. Se eu não levar em conta a relatividade, eu vou errar por muito aqui a situação topográfica que eu estou analisando. Então, graças à relatividade, os GPS têm a capacidade que tem hoje em dia. Já viram 2 aplicações impressionantes, né, da relatividade? O GPS, consequência direta, sem a relatividade, não teria como você conseguir um consenso da posição que você estava ali na Terra consultando satélites. Né? Ô, professor, uma pergunta. Uhum. Todos os satélites têm essa mesma característica? Não, só os de GPS. Ah, só os de GPS. Os outros não precisa, porque os outros, se eu assistir um programa de televisão que está passando no Japão com 1 segundo de diferença, não faz diferença nenhuma. Concorda? Certo. Então, não preciso gastar com relógio atômico no satélite de comunicação, mas no GPS eu preciso que o relógio seja atômico, de uma precisão absoluta lá em cima, para calcular a hora dele, a tua hora, de onde está vindo o teu sinal, fazer a conversão e mandar o número exato. Tá, o GPS é um tipo de satélite de coleta de dados, é isso? Exato. Tá. Por exemplo, ele pode verificar as queimadas e desmatamento? Não. Ele é feito só para latitude e longitude. Ele só pensa nisso. Não pensa em outra coisa. Tá? Só para localização mesmo. Só para localização. Né? Entendi. Obrigado. Os outros são satélites espiões, que também não se preocupam com 1 ou 2 segundos de diferença, não vai acontecer nada. Né? E mais uma perguntinha, só uma dúvida que eu tenho, que tem a ver só com satélites.
aquele que verifica a quantidade de queimada e desmatamento é de coleta de dados, não é de meteorologia. Eu não sei qual que eles usam, para te falar a verdade, mas provavelmente Não, é de coleta de dados, né? coleta de Não dados. meteorológico, né? Não, meteorológico acho que é só Meteorológico é só prever o tempo mesmo, né? tempo, né? Tá bom. Obrigado, professor. A inércia de um corpo depende do seu conteúdo de energia, é chamada geral. E ele teve essa ideia em 1907 e é o pensamento mais feliz da vida dele. Ele pensou o seguinte: alguém que cai em queda livre não percebe o campo gravitacional. Como isso? Porque, por exemplo, você está segurando uma mala. Se você, nessa queda, está caindo, mas esse aqui é um quadro de Magritte, muito bonito, né? Você larga esse objeto, o objeto não vai sair voando de você, ele vai cair na mesma velocidade que você, porque ele está com a mesma aceleração que você. Então, se em queda livre eu largasse o objeto, não perceberia o campo gravitacional. O objeto estaria em repouso em relação ao observador. Ele continuava caindo do mesmo se eu segurar ou não segurar, ele continua caindo com a mesma velocidade que eu estou caindo. Claro, isso depende da forma, né? Ele teria que ser um objeto com a mesma forma, por causa da aerodinâmica, mas imagine isso no vácuo. E no vácuo não depende da forma. Então, na Lua, por exemplo, se um cara se jogar e largar o troço, dá na mesma. Não, ele não percebe o campo gravitacional. Isso é o princípio da equivalência. Por exemplo, se eu estiver aqui na Terra, cuja gravidade é 9,82 metros por segundo ao quadrado, e colocar alguma coisa com 5 quilos, agora, se eu pegar esse mesmo objeto e acelerar ele para fora da Terra com a mesma aceleração que a gravidade da Terra, sair da Terra com 9,82 metros por segundo ao quadrado, também vai pesar 5 quilos. Quer dizer, tanto faz a aceleração ser para cá ou para lá, o peso, massa vezes aceleração, é a mesma. É o mesmo. O peso, que é o que essa balança está mencionando aqui, é massa vezes aceleração, é uma força. Né? A massa, 5 quilos vezes a aceleração. Então, se eu colocar aqui na Terra, vai dar 5 quilos. Se eu acelerar com a mesma aceleração da gravidade da Terra, também vai dar 5 quilos. Se eu soltar uma bolinha num foguete parado, empurrá-la para lá, ela vai fazer isso. Né? Pum, 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 vai cair. O foguete está parado, sob a aceleração da gravidade da Terra. Agora, eu acelero esse foguete a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Solta a bolinha para cá, vai fazer a mesma coisa, o mesmo efeito. Bom, substituindo a bola por um feixe de luz, o comportamento é análogo. Se você, em vez de bolinha, acender uma lanterna, acontece a mesma coisa. A luz não caminha em linha reta, mas sim em uma linha curva e sofre atração gravitacional. Quando ele propôs isso, todo mundo, mas como é que nós vamos saber se isso é verdade? Fotografia do eclipse, 29 de maio de 1919, obtida em Sobral. Aqui atrás tem estrelas do céu, óbvio. Num eclipse, a luz que vem daquela estrela vai passar bem perto do Sol, nas estrelas próximas que estariam aqui. E, se você pega um mapa estelar sem a presença do Sol, que no caso eram essas estrelinhas aqui, a posição das estrelas está diferente. Por que está diferente? Porque a luz está passando perto de uma grande massa, que é o Sol. A luz que vem daquelas estrelas lá do fundo vai passar perto do Sol e desvia. Ou seja, a luz não caminha em linha reta, e sim em uma linha curva, e ela é atraída pela gravidade. Por isso, a luz tem um duplo comportamento, porque ela sofre atração gravitacional, portanto, tem comportamento de corpo. E provoca refração, reflexão, comportamento de onda. Ela tem os dois comportamentos, tanto de corpo quanto de onda. A gravitação é o efeito da massa no espaço-tempo, ou seja, a matéria massa diz ao espaço como se curvar, e o espaço diz à matéria como se mover. Essa é a grande conclusão da curvatura da luz e da curvatura do espaço-tempo. O Einstein provou que o espaço-tempo é curvo, a luz é curva, não existe linha reta, é uma imaginação nossa, linha reta. Se você quiser viajar na Terra de avião, você jamais vai viajar em linha reta.
se é reta, tu vai embora da Terra. A gente não pensa nisso, a gente está em cima de uma curva. Então, o universo é a forma curva. Tudo que acontece no universo é curvo, não é reto. E eles têm essa frase maravilhosa, né? Depois que os matemáticos se ocuparam da relatividade, nem eu entendo mais. Ele tem as equações da constante cosmológica que ele colocou, depois tirou, se arrependeu, depois colocaram, agora voltou à baila a constante cosmológica, ela é responsável pela expansão do universo, essa é a equação do universo. Ele conseguiu montar uma equação que explica o universo inteiro. Com essa equação, explicou aquela anomalia do periélio de Mercúrio, lembra que a gente falou? Né? Essa equação aqui, eu já tinha até mostrado ela para vocês. Né? Outros, os efeitos curvos da luz, ou a influência da gravidade na luz. Essa foto aqui ó, foi tirada da Terra, em um grande aglomerado de galáxias. Estão vendo esses paulados aqui? É que é uma galáxia mais distante que foi desviada por essa grande massa e aparece dos dois lados, de um lado e do outro. É impressionante, mas a prova de que ele estava certo. E depois as ondas gravitacionais, que foram detectadas recentemente, mostrando também que ele estava certo. Ou seja, que nada é reto no universo, é tudo curvo, espiralado, elipsado, etc, etc. Ok, gente, mais ou menos era isso. Eu não posso me estender muito mais do que isso, porque eu eliminei um monte de slides nas partes em que eu falava das contas, mas para simplificar, tempo e espaço deixam de ser absolutos. Se você estiver num foguete, numa velocidade, quem está na estação espacial, o tempo passa mais devagar. Os comprimentos são menores lá. Uma coisa que se leva daqui com 1 metro, lá ela fica um pouquinho menor que 1 metro. Muito pouco, mas fica. Ou seja, não existe simultaneidade, porque se eu tiver... vou me encontrar com a Roberta semana que vem, às 10 horas da manhã, na Havan nova que estão fazendo aí em inglês. Não, vamos de máscara, tudo direitinho, não te preocupa. Não. Me leve na Havana, pode procurar outro lugar. Na Havana eu quero. Então escolhe o lugar, pronto. Marcamos a hora e nós vamos chegar exatamente na mesma hora, com a mesma velocidade, com o mesmo tempo? Jamais. Jamais. Porque nós vamos percorrer espaços distintos, em velocidades distintas. Nós vamos ter tempos distintos. Simultaneidade, eu te encontro às 10 horas. Mentira. Quando chegarmos no ponto, para um vai ser 10 horas 0,0000001 segundo, para o outro vai ser 9,59,9999999. O que ele mostra para a gente é que não existe nada absoluto. Isso é filosófico. Então, é muito mais do que a física e a matemática, é a filosofia da história. Né? Você não tem como, Deus o livre. Onde é que se escreve aí? Eu não sei como é que se escreve. Quem é que tem uma pergunta ali? É o Sonic Man. Faça a pergunta. Oi? A minha pergunta é: qual foi a maior velocidade que o homem ou o veículo atingiu? 70 mil quilômetros por hora. Caraca. Até agora, 70 mil quilômetros por hora. Né? Das Voyager. Tá, obrigado por me Então, 100 responder. unidades astronômicas do Sol. 70 mil quilômetros por hora. Não mais do que isso. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Não é por hora, é por segundo. Então, esqueça. Não tem como chegar nem perto disso. Não tem como. Algo mais? Perguntas, por favor. Perguntas, pessoal, vamos lá. Só ligar o microfone. Está tudo de microfone desligado aí, não tem como. Né? Tem que ligar o microfone para perguntar. E semana que vem, o que vocês querem? Eu tenho 2 sugestões. Então, diga. Quem sabe o senhor ensina a gente a usar o Stellarium?
Eu nem tenho o Stellarium aqui no meu programa, não. Eu teria que adquirir o Stellarium, mas eu também não sou. É gratuito. Eu sei, mas eu não sou expert no Stellarium, nunca Não. usei. Não, eu usava um outro. Atualmente, na verdade, eu não uso mais, porque eu conheço tão bem o céu, esses anos Entendi. todos, que Eu vou não tentar tenho, não aprender. preciso descobrir as estrelas, já sei quais são, compreende? Pois é, eu sei, mas assim, Então, como eu não poderia ensinar a usar o Stellarium, tá, porque eu não sei usar. vou me comprometer aqui de tentar aprender. Aí É, você me ensina. tá. Daí eu convido para ver, né? Eu vou me comprometer, não digo que eu Eu vou consigo, fazer né? o seguinte, eu vou dar uma olhadinha nas palestras de astronomia mais assim, mais corriqueiras que tenha, e até domingo eu passo para vocês um Ok. tema. Eu tenho É. uma palestra muito interessante que eu fiz sobre a descoberta de Urano, a história dos irmãos Herschel, Oh, da Caroline do William, depois do filho dele e tal, que é uma história interessante, uma história bem legal. show, Como eles professor. saíram da Alemanha, o que eles foram fazer a história de Stephen Hawking, eu quebrei meu telefone, não, meu Meu microfone. microfone. É. Eu gosto. Como é que eles escrevem? Então eu vou, o William, como é que vocês conseguem escrever para mim? Eu não. Aqui, do lado da onde tem as pessoas, aí, você está vendo que aí na frente tem o número de pessoas, ao lado tem um balãozinho, achou? Aqui, esse É, aqui, um balãozinho que tem o número 6 ali agora. Será mim, né? no meu tem o número 41, é esse? É que você não ouviu nenhuma conversa. É ali que você clica e escreve. Ah, tá, já vi aqui. Ah, Aí, tá lá. Isso. Aí é o chat, tá o chat, sei lá. aprendi. Ok, aqui, né? É. Chat com todos. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, ah, eu vou preparar essa, eu tenho essa do William Herschel e a irmã Caroline, que é uma história bem legal, uma história bem legal. Que é a descoberta de Urano, é isso? A descoberta de Urano. É que quando a E gente. também eu vou falar um pouco sobre a descoberta de Netuno também. Tá, olha só, porque quando a gente. Netuno, aliás, Urano e Netuno. É quando a gente cria essa sala aqui no Meet e a gente coloca o nome, então é só para a gente saber. Então é a descoberta de. Mas deixa eu confirmo até domingo. Vou procurar a palestra se eu ainda tenho, entende? Pode ser que eu tenha deletado, mas eu acho que eu ainda tenho. Hoje não falhou nenhuma vez, né? Hã? Não falhou Hoje nenhuma? não falhou nenhuma vez, né? Não. Deixa eu falar duas coisas. Essa palestra o senhor pode enviar para mim também? Posso. Aos estudantes presentes que não saíram ainda estou esperando. A palestra passada você recebeu? Sim. Demorou um pouco, porque era muito comprida e demorou um pouco Não, para mas enviar. eu recebi sim. E aos estudantes que estão presentes, eu estou esperando de alguns ainda o vídeo do foguete nível 1, que vocês não me enviaram ainda. Tem até sexta-feira, por favor, para fazer. Já está o segundo desafio, pessoal. Estou de saída, boa tarde para todos. Boa Até tarde. quarta-feira, 2h30. Aquele Obrigado. abraço. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado a todos.